Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então este terceiro vídeo a respeito de dicas para escritores e dessa vez o tema vai ser motivo e desenvolvimento. Então eu já fiz 2 outros vídeos com outros temas e para quem não assistiu ainda, recomendo assistir os outros antes deste, porque digamos que são temporais, no sentido de que um vem depois do outro mesmo, em relação a uma hierarquia mesmo de importância. Tá? Mas claro, se o mais interessante para você for já a questão do desenvolvimento, né, de personagens, né, de conceito, de motivos, etc., então esse aqui também vai atender ao seu desejo. Ok? Vamos começar então pela introdução, tal qual eu anotei. Bem, eu comecei a pensar a escrita de uns tempos para cá, já tem alguns anos isso, como algo próximo à composição musical, no sentido de que ambas as coisas elas trabalham com determinados cernes temáticos, por assim dizer. Claro que a partir de materiais distintos, né, porque a música a gente tem o som como o princípio, certo? E na escrita nós temos a linguagem, por assim dizer, seja prosaica ou a poética, no sentido de, ou, né, eu quero dizer, num texto em prosa ou um texto poético. Mas em todo caso, o que acontece é que o processo é semelhante. Eu vou explicar aqui o porquê disso. E por mais que seja um vídeo destinado a escritores, acredito que esta comparação vai ser interessante, tá? Essa comparação com a questão da música, porque pode esclarecer aí muitos pontos, tá? Então, vamos começar da questão relativa ao motivo. Então, como vocês podem ver, eu anotei aqui o que é motivo, no sentido da escrita, mas para acessar isso eu quero expressar um pouco a respeito do motivo musical, que é da onde eu tirei a ideia de motivo trazida para a questão da escrita. O motivo musical, basicamente, falando rapidamente, porque a gente poderia permanecer muito tempo aprofundando neste conceito de motivo musical, mas basicamente o motivo musical ele consiste em um fragmento ou rítmico ou melódico ou rítmico melódico, certo? Ou sonoro em geral, a partir do qual o restante da música ou trechos de uma música são desenvolvidos. Então é como se a gente tivesse ali um elemento principal, digamos assim, certo? A partir do qual muita coisa em determinada música é derivado. Claro, uma música, ou a maioria das músicas, são derivações de vários motivos. E como a gente vai ver aqui também, isso pode ser pensado no texto poético, etc. Literário, ou qualquer outro. Tá? Aqui, embora talvez eu traga mais para o lado da literatura, isso aqui pode ser usado para qualquer tipo de texto. Desde alguém que está escrevendo algo científico até alguém que está escrevendo algo filosófico e tal, porque como vocês vão ver, isso aqui é como se fosse o cerne do desenvolvimento textual, ou seja, pode ser usado para qualquer tipo de texto, ok? Isso aqui pode ser pensado.
de uma forma geral, digamos assim, né? Uma forma generalista. Então, dado que isso é um motivo na música, tá? Vocês podem até começar a pensar, né, acerca da música nesse sentido também. Quando ouvirem uma música, tentem pensar de onde que vem esses motivos aqui e tal. Muito do desenvolvimento motívico musical, vocês vão ver que ele parte também de uma questão da imitação, que eu já abordei inclusive em outros vídeos e artigos meus. Então, a arte ela parte da imitação, certo? Mesmo em termos aristotélicos, como quando a gente vai pensar lá na poética do Aristóteles e tal, a gente já tem esse conceito de um modo muito claro, certo? Inclusive o Aristóteles usa ele para descrever o processo musical também, porque ele cita os citaristas da época, certo? Na poética. E a imitação que os músicos fariam. Mas basicamente a gente pode pensar então que no sentido da música, como que um músico ele imita em termos motívicos? Ora, determinados motivos eles são muito recorrentes em determinadas culturas. Motivos rítmicos, por exemplo. Certo? Se a gente pega o samba, ele vai ter uma série de ritmos. Aqueles ritmos principais a gente pode pensá-los como motivos rítmicos. Então, a maior parte do samba, por exemplo, é desenvolvida a partir daqueles motivos. A mesma coisa a gente pode pensar para o rock, para a valsa, para, enfim, né, inclusive a música erudita, música clássica, música para trilhas, etc. Tá? E essa questão do motivo, então, ela perpassa toda a questão musical. Assim como perpassa a questão da escrita. De qual modo? Então, uma vez que você sabe o que é o motivo musical, como um fragmento a partir do qual o resto é desenvolvido, como que isso se dá dentro da escrita? Se dá da seguinte forma. A gente pode pensar, por exemplo, um determinado assunto ou um conceito como um motivo fundamental da narrativa. Então, por exemplo, na própria poética do Aristóteles, certo? Um dos motivos fundamentais ali seria justamente a imitação. Então, o conceito de imitação é um motivo que ele vai desenvolver na tentativa de explicá-lo, por exemplo. Certo? Uma explicação, mesmo conceitual, ela tem um motivo e um desenvolvimento. Certo? Tal como se você estivesse pegando um motivo musical e desenvolvendo ele no tempo. E claro, podem ter vários motivos juntos, e é isso que a gente vai ver aqui, e que serve tanto à música quanto à escrita, quanto ao próprio pensamento em geral. A gente pode pensar isso como não só um processo artístico, no sentido literário e musical, teatral, etc., mas como uma estrutura do próprio pensamento mesmo. Porque se a gente para pensar mais profundamente, a gente percebe que há isso no nosso pensamento, no sentido de que a gente tende a pensar a partir de coisas fundamentais, ou que a gente observou no ambiente, ou que a gente trouxe da memória, e a partir dessas coisas fundamentais a gente vai desenvolvendo a cadeia de raciocínios, a partir da lógica, etc. Então, é natural que a estrutura do restante das coisas também parta disso. E, inclusive, eu aprofundo isso em alguns textos, ainda não publicados, como o próprio desenvolvimento da estrutura da realidade, não só do pensamento. Porque em tudo a gente pode desenvolver isso também. Ou seja, pensar como motivo, desenvolvimento, expansão, que são conceitos que eu vou trazer aqui. Ou seja, a gente pode observar isso na natureza em geral também. Mas não vamos aprofundar nisso, né? Vamos delimitar aqui para a questão do texto, ok? Pois bem, então a questão do motivo, a gente pode pensar, por exemplo, no questão da literatura, um personagem como motivo, certo? Como motivo fundamental. Porque a gente pode pensar motivos fundamentais, que são motivos diretos, digamos assim, dentro da narrativa, e motivos indiretos, né, que seriam, ou motivos menos fundamentais, que são motivos que vão
simplesmente complementar, talvez, aquele motivo principal e seu desenvolvimento. Você pode imaginar, por exemplo, um personagem que entra na narrativa e do nada some, por exemplo, certo? Ou um conceito auxiliar. Por exemplo, a história está explicando sobre a imitação, ele traz um outro conceito para complementar aquilo ali, mas aquele conceito logo sai e ele continua a explicar, por exemplo, sobre a imitação. Isso seria um conceito menos fundamental que o conceito de imitação, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando. Certo? Então a gente pode pensar ali as narrativas, ou um texto filosófico, ou um texto explicativo em geral, científico, como um texto que parte de um assunto principal, de um motivo principal, ou de motivos principais, por exemplo, 3 motivos principais, e a partir da combinação desses motivos e do seu desenvolvimento, a gente tem a estrutura completa da coisa. É claro que a sobreposição de muitas coisas, de muitos assuntos, de muitas imagens mentais, quando a gente pensa em literatura, em texto, em ciência, filosofia, etc., a gente está pensando em imagens também, porque a função do texto é trazer imagens, né, tanto imagens no sentido pictórico como no sentido de imagens acústicas, né, para falar com os semiologistas, certo? Não vou explicar aqui, quem quiser depois procura um pouco sobre essa questão da imagem acústica, é um conceito muito interessante. Que vem da semiótica, né, semiologia e tal. Então, a gente pode pensar pelo esse lado do motivo, porque é um pensamento que a gente, devido à sua universalidade, a gente pode encaixar e desenvolvê-lo em vários tipos de estruturas textuais. Tá? Por exemplo, na ciência, um cientista ele vai escrever, por exemplo, um artigo sobre, vamos dizer, a estrutura de uma planta determinada, na botânica. Então, ele vai ter a planta, obviamente, como um motivo principal. A determinada planta é o motivo principal. Certo? E explicar, por exemplo, uma propriedade da sua folha é o outro motivo principal. Então, ele vai, a partir desses 2 motivos principais, ele vai encadeando outros motivos secundários ou meramente fazendo um desenvolvimento daquilo ali. Ou, por exemplo, ele vai confrontar hipóteses, certo? E desenvolver um artigo a partir de uma confrontação de hipóteses. As 2 hipóteses são os próprios motivos, digamos assim, a gente pode pensar ele como motivo. Ok? E sempre isso, trazendo a questão de motivo, e tentem ligar a música. Então a música não é exatamente isso. Então a gente tem ali elementos motívicos que vão se desenvolvendo no tempo. E a gente tem que pensar, ou tem, não necessariamente tem, né? Obviamente, mas pode pensar o texto a partir disso, porque é um meio de simplificar e sintetizar o processo. E deixar claro do que se trata. Porque a questão é que muitas vezes, quando a gente vai escrever, ou principalmente escritores iniciantes e tal, o que acontece é que essa questão motívica, ou seja, a questão do que é mais fundamental dentro de um texto, de uma narrativa, etc., não está claro. Né? Tanto que a gente pode pegar, inclusive, textos textos de jovens, né, que ainda não leram muita coisa ou não escreveram muito, e a gente vai ver que sempre a tendência é eles se perderem no assunto. E por que se perdem no assunto? Porque os motivos fundamentais não estão claros. Certo? Ou seja, o assunto não tem uma delimitação. Ou no caso da literatura, o personagem talvez não tenha uma limitação. Ou no caso da filosofia ou da ciência, o conceito talvez não tenha uma limitação. Então a pessoa começa a atirar para todos os lados. Né? E aí se perde em digressões, que é muito comum em muitos textos. Certo? Então, esse conceito de motivo, eu acredito que ele ajude nesse aspecto, para o escritor delimitar bem o que ele quer, certo? Trabalhar enquanto motivo de desenvolvimento, para então, a partir disso, tendo tudo isso claro em sua mente, ele consiga desenvolver, né, de um modo muito mais claro a sua narrativa, o seu texto, ou o seu artigo, enfim. Ok? Pois bem, então, entendido o que é motivo, o que é o desenvolvimento? Então, desenvolvimento eu encaro a partir de 2 conceitos fundamentais, que é o de variação e expansão. Mais abaixo a gente vai aprofundar neles, mas basicamente a gente pode pensar a variação como
o fato de a gente ter um motivo determinado, um assunto, e a gente vai desenvolver ele, ou desenvolvê-lo, sem sair dele. Isso é uma variação, ou seja, você varia algo que já existe, certo? Por exemplo, a paródia, muitas vezes na literatura, ou a paródia em si, ela é uma espécie de variação, que é o fato da gente pegar muitas vezes de modo cômico, satírico, né, um assunto que já existe e variá-lo de modo cômico, certo? Às vezes um assunto sério a gente faz a paródia dele, ou uma letra de música. Quando pega e faz uma paródia da letra, o que o compositor ou o arranjador está fazendo? Ele está pegando aquela letra e transformando-a num sentido cômico, mas deixando o cerne dela muitas vezes até intacto. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele não está criando algo do zero, ele está variando. Né? Se a gente leva esse processo, inclusive, de um modo ainda mais profundo, no sentido da estrutura mesma da criação humana, ou da criatividade humana, a gente vai perceber que praticamente todos os nossos processos são processos de variação. E não de criação, porque a criação pura ela seria uma criação do zero. Mas a gente nunca cria do zero. Eu já falei isso inclusive em outros vídeos. No primeiro vídeo sobre escrita aqui, de dicas, eu falei um pouco sobre isso. Então a gente nunca cria do zero. Se a gente nunca cria do zero, a gente sempre está variando alguma coisa. Certo? Só que essa variação ela pode ir tão longe, ou essa expansão, que eu vou chegar nesse conceito, que aí de fato não é como se quase não se variasse mais. Você supera a variação através de um processo de expansão, então consegue fazer algo novo, por assim dizer. Certo? Mas sempre o início dos processos eles são imitação, variação, imitação, variação, imitação, variação. Então, encarem as coisas desse modo, vocês vão perceber em quase tudo este movimento: imitação, variação, expansão. Imitação, variação, expansão. Certo? E não pode ser diferente em termos da escrita, é a mesma coisa. Então, se a gente tem um motivo principal, por exemplo, um personagem, certo? Uma vez que você criou ali um personagem determinado, você sabe as características dele, etc., ou seja, as características do seu motivo, por assim dizer, você vai precisar então saber o que vai acontecer com ele para que ele possa variar, certo? Uma das formas é você, por exemplo, contrapor um outro personagem. Né? Não temos, por exemplo, muitas peças teatrais que têm apenas dois personagens, por exemplo. Então a gente pode pensar eles como dois motivos, por exemplo, em termos musicais, né? Fazendo a comparação. Você tem dois motivos diferentes, né? E o restante da narrativa, da estrutura narrativa, etc., ela é o quê? O confronto desses dois motivos e o resultado desse confronto. Então, o desenrolar deste confronto é a própria narrativa. E o que é expansão? A expansão, eu penso do seguinte modo, que a variação ela é um meio de expansão, mas nem toda expansão é a variação. Certo? Embora, como eu disse, na maioria dos processos que a gente pode observar na realidade há essa imitação-variação, né? Mas de algum modo a gente pode pensar a expansão como um movimento mais amplo, digamos assim, e a variação como um tópico muito relevante dentro do movimento de expansão. Né? Por quê? Que nem tudo pode ser pensado como variação. Primeiro, por aquele exemplo que eu disse de que às vezes a gente pode variar tanto que o motivo variado ele se perde. Né? Quando ele se perde, a gente não pode mais dizer que é uma variação. Por quê? Porque se a gente não consegue observar que teve uma variação ali dentro, a gente não pode falar da onde que veio aquilo. Certo? A gente não consegue pegar a variação final e mostrar, olha, isso aqui variou daqui. Né? Quando isso não fica muito claro, a gente já tem um processo de expansão que ultrapassa a variação.
não é? Por exemplo, o que vocês podem pensar disso? Por exemplo, um personagem, tá, que ele foi se modificando tanto ao longo da narrativa que no final ele se torna irreconhecível, por exemplo. De modo que você não consegue mais ligar o motivo fundamental ao motivo final, digamos assim. Bom, aí você teve um processo, você pode até pensar que foi uma variação, né? Mas aí o conceito já fica pobre para descrever uma mudança muito brusca, certo? E aí a gente já pode falar que foi a expansão gerou aquele final completamente estranho, digamos assim, certo? E o outro lado que a gente não pode falar que tudo também é variação, porque a gente pode pensar numa imitação plena da coisa. Embora a gente nunca consiga imitar plenamente alguma coisa que exista, e por que a gente não consegue imitar de forma idêntica nada? Porque existe a variável tempo em tudo. Como existe a variável tempo, nada é igual. Por quê? Porque mesmo que pareça igual, só o fato de estar deslocado no tempo já significa que não é igual. Não é mesmo? Então, na verdade, não existe nada que seja idêntico entre si. Inclusive, por isso, muita gente questiona o próprio princípio de identidade, né? Na lógica. Por exemplo, A igual a A. Na verdade, isso existe na lógica, mas na realidade, como entra a variável tempo, né, isso pode ser discutido, certo? Deleuze, por exemplo, é um filósofo que vai discutir algumas coisas nesse sentido. Ah, ou seja, quando a gente pensar em imitação, então, se a gente tenta imitar algo perfeito, certo? A gente já não está com o processo de variação em mente, certo? Mesmo que haja uma variação temporal. Mas aí o próprio conceito de variação também ele fica pobre para descrever isso. Então, o que a gente está fazendo? Se a gente pegar uma coisa e ficar imitando ela ad infinito, por exemplo, a gente está fazendo uma expansão temporal daquela coisa. Então, eu acredito que o conceito de expansão seja melhor para descrever isso do que o de variação. Então, por isso que a variação é um subcapítulo, por assim dizer, da expansão, e não o contrário. Certo? Não sei se me fiz inteligível nesse sentido, mas eu sei que é um assunto denso aqui, tá, pessoal? Apesar de que o nosso assunto aqui principal é escrita e tal, mas eu acho interessante introduzir essas teorias aqui, as coisas que eu venho pensando há algum tempo, que eu acredito que seja um bom momento, tá, para introduzir esse tipo de conceito, porque a gente pode usar eles posteriormente, inclusive, em vários outros assuntos. Ok? Pois bem, então acredito que vocês devem ter entendido o que é motivo do desenvolvimento. E então, o que é a relação entre desenvolvimento e ação no tempo? Isso aqui é muito importante porque ação no tempo. Vou até pôr em itálico aqui. Porque, mesmo em literatura, onde a gente tem um texto ali posto no papel de uma forma estática, né? Ou seja, o escritor escreveu, aquilo ali ficou estático no papel. Só que a nossa leitura é progressiva no tempo. Certo? Então, de algum modo, a própria leitura em si, ela imita a questão da própria ação. Por exemplo, a questão de ação ela fica muito mais clara quando a gente pensa no teatro. Certo? Por quê? Porque um personagem teatral, ele tem, muitas vezes, pode ser um personagem mudo, mas, como Chaplin, etc. Mas, no geral, os personagens também falam, certo? Só que o escritor no teatro ele não pode pensar só na fala do personagem, ele tem que pensar na ambiência, no cenário, etc., né, no conflito entre os personagens e principalmente na ação real dos personagens. É por isso que muita gente escreve mal para teatro também. Por quê? Porque no teatro a gente tem que pensar mais na ação do palco mesmo, o que vai acontecer ali, certo? Em termos de ação, movimento dos personagens, do que propriamente num texto muito literário, poético, digamos assim, certo? Você pode introduzir poesia no teatro, claro. Shakespeare fazia isso. E muitos outros, né? Racine, etc. Por outro lado, você tem que ter em vista também essa questão da ação, porque senão dá errado, né? Então, o que diferencia muito o teatro é justamente porque essa ação aqui
pelo fato do texto ser encarnado por um personagem, ela se torna muito mais clara diante de nós. É a mesma coisa no cinema, ou mesmo, se não a mesma coisa, pelo menos algo parecido. Porque no cinema a gente também tem o desenrolar de uma ação diante dos nossos olhos. Então os personagens estão ali, às vezes em conflito, às vezes em diálogo pacífico, né? Enfim, ou apenas cometendo ações que não necessariamente têm palavras no meio, certo? A gente tem que pensar a ação de um modo muito mais amplo. Não necessariamente alguém falando ou brigando. Enfim, só de ter ali, por exemplo, uma mudança temporal de acordo com as cenas, né, a gente já pode considerar como ação. Então, no cinema e no teatro é muito mais claro esse conceito de ação. Mas ele também está na literatura, na poesia. Ou quando a gente passa, por exemplo, por um texto de filosofia, existe a ação não no sentido de um personagem, mas se a gente pensa um conceito como um personagem, a gente tem a ação do conceito. Ou seja, o desenrolar do conceito no tempo é a sua ação. E desse modo a gente percebe que existe uma temporalidade também em textos não literários. Por quê? Porque você começa um texto falando de um conceito e o objetivo de qualquer texto é justamente desenvolver um raciocínio, ou uma história, ou um conceito. Certo? Se há esse desenvolvimento, que é por isso que eu pus aqui, desenvolvimento, se há o desenvolvimento ou desse personagem, ou desse conceito, ou dessa narrativa, etc., então há também uma espécie de ação no tempo, mesmo que não seja a ação de um personagem. Né? Porque de algum modo esse conceito está agindo também sobre nós, porque a gente está lendo e pensando. Então há uma espécie de ação naquilo. Ok? E qual que é o sentido, a relação entre a ação, motivo e desenvolvimento? É que você precisa ter um cerne, né? Nesse caso o motivo, ou os motivos, ou vários motivos, sobreposição de motivos, etc. Assim como você precisa do tempo, né? E da ação desses motivos, ou seja, o desenvolvimento. Então, o próprio desenvolvimento ele é a ação dos motivos no tempo. Certo? Então, posso até resumir aqui. Desenvolvimento é a ação dos motivos no tempo. Talvez isso sintetize um pouco toda a questão. Certo? Mas é claro que a gente vai pensar assim, mas no meio de um texto tem muitas palavras que não necessariamente tem a ver com o motivo, certo? Eu posso descrever um tanto né? Posso fazer metáforas, pode usar palavras totalmente distintas que nada às vezes tem a ver com o personagem. Sim, mas de algum modo você está desenvolvendo algum assunto. Certo? Você não está colocando todas as palavras ali de qualquer maneira. E mesmo se você coloca, por exemplo, poetas concretistas, certo? Brasileiros, etc. E, assim como outras poesias chamadas de vanguarda ali do século XX, etc., que trabalham com essa questão, às vezes, surrealista também. Né? A poesia surrealista tem um pouco disso, que é você, às vezes, colocar palavras de um modo abrupto, de modo a quebrar o sentido das palavras, certo? Nesse caso, como que você pode interpretar a partir disso aqui? Tudo isso aqui não existe mais? Não existe. Né? Só que o que acontece é o seguinte: o que acontece é que você vai fazer um caos dos motivos, embora o desenvolvimento, no seu sentido de variação e expansão, permaneça. Por quê? Porque está havendo uma ação no tempo. Porque se você está lendo no tempo, né, você ainda tem uma espécie de desenvolvimento ali dentro. Só que é um desenvolvimento caótico. Por quê? Porque os motivos não estão delineados de modo claro, certo? E, portanto, a gente não sabe o que é variação do que. É como se o efeito desse texto no seu cérebro é como se você pegar, para fazer a comparação com a música, é como se você pegasse um tanto de motivos musicais completamente distintos e colasse eles um depois do outro.
né? Você continua tendo motivos, digamos assim como você continua tendo uma ação no tempo, porque a música se desenvolve no tempo. Porém, você não tem a variação desses motivos de um modo claro, né? Porque para isso eles teriam que ter algum sentido, digamos assim, certo? Mas você não consegue, nem mesmo a partir de algo caótico, destruir esse tipo de interpretação. Ok? Então vamos lá. Explicando um pouquinho aqui acerca então dos motivos, aprofundar. Então a minha ideia aqui é aprofundar um pouco no conceito de motivo, em sua relação com o texto, depois o desenvolvimento e depois fazer algumas exemplificações dentro de alguns gêneros. Então, motivo. Então a primeira coisa que eu ponho aqui, que é importante para o escritor, agora vou começar a voltar mais propriamente para a questão da escrita em si. Hierarquia dos motivos. O que eu quero dizer com isso? Que quando você vai escrever, você pode ter infinitos motivos diante de si. Certo? Você pode pensar, por exemplo, determinado cenário como um motivo, personagem como outro, e, por exemplo, o objetivo do personagem como outro. Certo? Então a narrativa vai ser um desenvolvimento dessas três coisas sobrepostas, por exemplo. Só que você precisa de ter uma hierarquia dos motivos. Por exemplo, você precisa saber o que é motivo fundamental e motivo não fundamental, por exemplo. Certo? Por quê? Porque o motivo fundamental, ele, de algum modo, ele precisa retornar ao longo da narrativa a fim de que as pessoas não percam o fio da meada do que está acontecendo ali. Enquanto os motivos não fundamentais, eles podem aparecer e ir embora. Né? Isso é fácil de pensar em vários exemplos. Certo? Praticamente todo romance tem isso. Né? O que muitas vezes diferencia um romance de uma novela? Muitas vezes é isso, é o número de personagens e de assuntos tratados ali. Principalmente personagens. Então, geralmente um romance ele vai ter mais personagens e vai ter uma complexificação da trama a partir dos personagens de um modo maior. Enquanto uma novela geralmente vai ter menos personagens e vai ter, portanto, também essa trama de um modo muito menor não, mas pelo menos menos complexo, digamos assim. E, portanto, no romance, naturalmente, vão ter mais motivos não fundamentais, porque o autor ele pode inserir muita coisa ali no meio e ele não vai precisar necessariamente desenvolver aquilo. Ele não vai precisar variar estes motivos ao longo da narrativa. Ele pode simplesmente entrar ali, numa cena ele entra com um assunto, que a gente pode considerar que é motivo, desenvolvê-lo apenas o suficiente ali e depois nunca mais voltar com isso. Certo? Mas, em todo caso, o autor vai fazer isso de uma maneira mais eficiente caso ele tenha noção de uma hierarquia desses motivos, ou desses assuntos, enfim, desses personagens. Por quê? Porque ele vai ter a consciência de que, bom, esse personagem não é o personagem principal, ou ele não tem tanta importância no meio dessa trama. E isso serve para também outro tipo de texto. Por exemplo, um texto filosófico. Por exemplo, Platão, no mito da caverna, digamos assim. Pensei um aqui agora mesmo. Digamos que, em termos de assunto, o motivo principal dele era falar que existe um mundo real e um não real. E que a gente, muitas vezes, está vivendo uma coisa não real e não percebendo a realidade. Certo? Então, isso é uma espécie de motor condutor fundamental do que ele queria expressar ali. Agora, o fato, por exemplo,
dos homens estarem de determinada forma ali preso na caverna, certo? Aquilo ali não é o motivo fundamental em si. Por quê? Porque ele poderia inclusive ter descrito ali os personagens dentro da caverna de um outro modo, concorda? Ele poderia fazer outro tipo de alusões ali dentro, etc. Certo? Que a gente ia continuar a ter a mesma ideia geral que parte do motivo fundamental. Né? Mas enquanto no começo, aqueles personagens que estavam ali diante da fogueira, etc., né? Aquilo ali é descrito de determinada forma, mas logo depois aquilo ali sai para ele continuar a sua descrição filosófica. O motivo fundamental, que é esse, permanece desde o início até o fim. Certo? Ou seja, há uma hierarquia dos motivos. E essa hierarquia, como eu disse ali, motivos a gente pode pensar para várias coisas. Né? A gente pode pensar para cenários, para personagens, assuntos principais, etc. Então, quando a gente pensa em tudo isso, só que quando a gente abstrai na forma de motivo, digamos assim, né, fica mais fácil a gente hierarquizar. Inclusive, a gente pode hierarquizar diferentes motivos entre si. Por exemplo, em determinado tipo de história, talvez o motivo correspondente ao ambiente, ao cenário, ou à cidade que se passa a história, ele tenha uma importância maior. Em outros, não. Então, a hierarquia dos motivos também se dá nesse sentido. Né? Então, quando a gente pensa a partir de motivos, é mais fácil a gente pensar, não, isso aqui, esse motivo aqui, eu quero destacar o personagem, não o cenário. Mas ambos eu considero como motivo, por exemplo. Né? Então, facilita a gente pensar de um modo para que a gente possa pensar de um modo mais abstrato nesses termos. Okay? Claro que essa questão de motivo, desenvolvimento, expansão, etc., é uma abstração da abstração que eu estou fazendo aqui. Certo? Pode parecer às vezes que talvez complexifique mais a coisa, mas não é a minha ideia. Tá? Eu quero chegar nessa abstração para dela depois vocês tentarem clarificar as coisas. Só que isso é um exercício mental mesmo, começar a enxergar as coisas no sentido motívico. Pois bem, motivos fundamentais, secundários e valorações. Eu já falei aqui, né? A gente pode pensar o secundário apenas uma outra palavra para falar o motivo não fundamental. Okay? Então, motivos fundamentais ou primários, certo? Secundários e variações. Então, uma trama, né? Assim como desenvolvimento conceitual, etc. Isso, a gente tem motivos fundamentais, a eles estão associados motivos secundários e há variações desses motivos. Certo? O fato mesmo de existirem motivos fundamentais e motivos secundários já diz que existe uma hierarquia dos motivos. Né? Senão nem teria por que falar em primário, secundário e daí em diante. Então, terceiro ponto aqui desse tópico. Combinação e fusão de motivos. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque praticamente nenhuma literatura, e isso a gente pode pensar para outros textos, vai ter apenas ali um motivo desenvolvido. Vão ser sempre combinação e fusão de motivos. Certo? Assim como uma música. A gente pode pensar numa música que tem apenas um motivo? Talvez sim. Por exemplo, eu encaro aquela música do John Cage, que é aquela música dele que é só silêncio, né? Como o quê? Um desenvolvimento temporal do silêncio. Então, o motivo é tido como o silêncio. Então, o silêncio é o motivo. Portanto, este motivo é expandido apenas temporalmente. É o silêncio expandido temporalmente 4,33 segundos. É claro que é uma interpretação bem própria minha a partir desses conceitos que eu estou mostrando para vocês aqui, que
que vem de um pensamento meu de anos, que é tentar interpretar muitas das coisas por esse lado aqui. Né? Mas que também, mesmo para essa música mais revolucionária, por assim dizer, dá certo também. Né? Se a gente pensou o silêncio como motivo, você pega o silêncio e expande ele no tempo. Pronto. Você tem a expansão temporal de apenas um motivo. Então é possível uma música com um motivo, sim. Do mesmo modo, se eu pegar uma nota e ficar prolongando ela, você pode falar que, né, essa determinada nota é um motivo e só teve uma expansão temporal dela. Portanto, é possível fazer uma música com apenas um motivo. Assim como eu posso escrever um texto que seja a mesma palavra repetida um tanto de vezes. Né? Por exemplo, seria uma expansão apenas temporal de uma mesma palavra imitada. Ou seja, um motivo imitado. Ok? Mas, né, a maioria das coisas não são assim. Então, elas são fruto de uma combinação de vários motivos. Isso ajuda a gente em quê? Na hora de começar um texto mais longo ou mais curto, enfim, qualquer que seja ele, a gente ter de um modo claro o que são os motivos principais, o que não são, o que são combinações deles, né? O que são fusões, digamos assim, de motivos, daí em diante. Isso se torna mais claro para a gente. Então, diferença entre tentar motivo original e desenvolver motivo já existente. Imitação, movimento paródico. Eu falei um pouco da paródia já e da imitação. Mas aqui eu quero aprofundar nisso, que é a diferença entre tentar motivo original e tentar motivo já existente. O que é isso? É o seguinte, a gente pode muito bem tentar fazer um livro, um texto, etc., a partir de um assunto, por exemplo, tratando aqui o assunto como motivo já existente, como a gente pode partir de algo que a gente acha que ninguém falou ainda. Né? Só que, qual que é a diferença principal aqui? A diferença é que a gente tem que ter em mente, caso a gente for fazer de um motivo já existente, por exemplo, a gente tem que saber que se o motivo já existe, a gente vai escrever de modo diferenciado a partir do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento vai se tornar o fator mais importante aí dentro. Por quê? Porque se já existe aquele motivo ali, ele já é muito falado, ou se ele já, né, todo mundo já conhece, e daí em diante, né, o que vai ter que mudar de uma forma mais drástica para não ficar uma mesmice, digamos assim, né? É precisamente o desenvolvimento ou a expansão desse motivo. Né? Então, tanto como em música é possível a gente pegar um motivo já existente, né, de um compositor e variá-lo de um modo muito rico em termos de imaginação, de técnica e tudo. Né? Por exemplo, a própria música, os próprios compositores, aliás, eles se usam muito ao longo da história de um tipo de composição que se chama tema e variação. O tema e variação é o que? Você ter ali uma melodia fundamental e com aquela melodia você vai variando-a um tanto de vezes. Então, com cada variação dessa, você forma uma parte dessa música. Inclusive, muitos desses temas e variações são, por exemplo, um outro compositor que pega, às vezes, um tema de outro. Por exemplo, um determinado compositor pega um tema do Paganini, que é aquele violinista, e cria a sua própria variação do tema do Paganini. Só que aí acaba fazendo uma música completamente diferente. Desse mesmo modo, se a gente observar muito o que os escritores fazem, eles estão fazendo isso. Por exemplo, teve um dos escritores brasileiros que ele escreveu sobre o tema da Capitu, que é oriundo do Machado de Assis. O que ele faz, então? Ele pega um motivo, digamos assim, já existente, que é um personagem, mas ele, obviamente, não vai fazer o mesmo texto que o Machado fez. Ele vai aproveitar aquele motivo principal para desenvolvê-lo de uma outra forma e dar, às vezes, uma outra cara ou outro fim, para esse personagem. Um outro desenvolvimento.
certo? Então isso é completamente possível. Se a gente vê na história da literatura é muito o que acontece. Por exemplo, os próprios poetas antigos, a maioria deles fazia exatamente isso. Ou seja, era mais raro um poeta criar do nada um personagem. Não, eles se aproveitavam dos deuses, por exemplo, já existentes na mitologia para criar os seus livros, suas histórias, seu teatro, etc. Então, a mitologia, por exemplo, é muito rica nisso, certo? E os poetas eles desenvolviam a própria mitologia desse modo. Então, eles pegavam coisas que já existiam na mitologia e cada um desenvolvia aqueles personagens mitológicos ao seu próprio modo. E com isso ia enriquecendo o imaginário mitológico de um modo nunca pensado, inclusive nunca desenvolvido. A gente nunca conseguiu desenvolver como os antigos faziam. Né? Por quê? Porque a gente tende a pensar agora mais por um modo da originalidade do motivo. A gente pode até diferenciar nós, os modernos, dos antigos nesse sentido. Porque os antigos eles não prezavam tanto pela originalidade motívica, mas sim pela originalidade do desenvolvimento. Nós, muitas vezes, invertemos esse processo e tendemos a pensar numa originalidade motívica, mas o que não significa que vai ter uma originalidade no desenvolvimento. Né? Então, às vezes, de fato, a gente tem temas que escritores ou compositores, etc., pegam ali que são muito interessantes por si só, mas cujo desenvolvimento não agrada tanto, às vezes, como um desenvolvimento de um motivo repetido feito pelos antigos. Isso é muito interessante, né? A gente pensar nas épocas a partir disso. Claro que né, existem exceções, não é uma regra assim tão grande, tão óbvia, né? E para a qual não há exceções. Mas é interessante a gente pensar por esse lado também. Então é isso. Eu acho que a gente ter ideia da originalidade ou não de um motivo nos faz também perceber a importância que a gente tem que dar ou para o motivo ou para o seu desenvolvimento e expansão. Né? Porque se a gente escolhe motivos já muito trabalhados, a gente precisa desenvolver eles de uma forma muito nova. Por exemplo, no meu caso, eu já até exemplifiquei isso em um texto meu. Eu escrevi o Édipo às Avessas, que é uma sátira, texto satírico. Só que o Édipo, obviamente, é um personagem quase que já esgotado, certo? Porque ele vem lá da mitologia, depois outros escritores escrevem sobre ele. Por exemplo, Voltaire tem uma peça também que é Édipo, certo? E depois aí com a questão do Freud, etc., você tem outra conotação para a questão do Édipo. Então você tem, não que é um esgotamento, mas você tem um personagem que foi, digamos que, imitado de formas distintas. Né? Então eu não poderia pegar aquele personagem que já existe e simplesmente fazer um desenvolvimento banal dele, né? De modo a não acrescentar nada na história deste... Não que na história desse personagem, mas não acrescentar nada de interessante, né, ao desenvolvimento dele ao longo da história. Então o que eu fiz? Eu uso o Édipo num sentido puramente paródico e faço um outro desenvolvimento dele, que não tem nada a ver com os outros Édipos. Certo? Então o que eu fiz ali? Eu peguei um motivo que, digamos assim, ele já existia, né? Porque o Édipo ele carrega em si algumas coisas do personagem antigo, mas eu dei uma outra cara completamente nova ali dentro de um texto satírico, cômico, etc., que não tem nada a ver com o que os outros escritores tinham feito. Então, de algum modo, eu tentei acrescentar aquele motivo. Certo? Ou seja, eu aprofundei o desenvolvimento, não o motivo em si. Deu para entender? Então vamos continuar aqui. Vamos ir um pouquinho mais rápido agora para não ficar tão longo este vídeo. Próximo ponto aqui que eu elenquei. Acrescentar ao tema escolhido através do desenvolvimento a fim de não ser
redundante. Foi o que, na verdade, eu acabei de falar aqui, né? Na verdade, eu antecipei. Então, uma vez que você escolher um determinado motivo, ou determinados motivos, né, determinados assuntos, etc., você tem que acrescentar a ele, né, de modo a desenvolvê-lo e variá-lo de um modo não igual ao que já foi feito, a fim de não ser redundante. Então, na verdade, isso aqui é só uma... Eu acabei antecipando, né, esse ponto. E, por fim aqui, importância de não perder-se na multiplicidade motívica, limite das digressões. Isso aqui é muito importante. Por quê? Isso eu falei um pouquinho lá no início, né? Que às vezes o escritor inexperiente ele tende a perder-se na multiplicidade. Por quê? Muitas vezes porque essa questão motívica não está clara na cabeça dele. Ou seja, ele não sabe o que é o principal no texto dele. Isso quer dizer que a gente tem que ficar o tempo inteiro só falando de assuntos, personagens, etc., principais? Não. Né? Mas de algum modo você tem que retomar aquilo ali de tempos em tempos dentro de uma narrativa, por exemplo. Certo? Assim como num texto filosófico, por exemplo, a metafísica do amor do Schopenhauer. Né? Ele está falando ali, o motivo principal é o amor. Então, de algum modo, mesmo que ele faça outras digressões ali dentro, que não tem nada a ver com amor, ele tem que ficar retornando de tempos em tempos, de parágrafos em parágrafos, ao tema do amor. Senão não faz sentido o próprio ensaio chamar metafísica do amor. Né? Do mesmo modo, um texto científico. Né? Um médico não vai escrever um texto sobre o cérebro e aí depois ele começa a falar de ossos e acaba o texto falando de ossos. Né? No meio ele fala de ossos e no final termina apenas desenvolvendo a questão dos ossos. Não, fica uma coisa estranha. Né? Ou seja, tem que se ter a consciência da multiplicidade motívica e o limite das digressões. Por que limite das digressões? Os textos, é interessante que eles tenham digressões, sim. Né? Muitos dos grandes textos têm muita digressão. Se a gente pegar, por exemplo, os ensaios do Montaigne, o Montaigne faz isso um pouquinho do que eu acabei de falar aqui, que seria ruim do médico escrevendo acerca do cérebro e dos ossos, etc. Né? O Montaigne ele faz um pouco disso, de começar às vezes falando de um assunto e do nada ele acaba em outro. Né? Mas, primeiro, isso tem a ver com uma questão formal. Os ensaios permitem isso de algum modo. Certo? O segundo ponto é que, em parte, era uma ideia do Montaigne trabalhar os temas de uma forma leve e, às vezes, até mesmo de um modo, não diria satírico, mas né, um pouco mais de humor, muitas vezes. Então, como esse tipo de escrita, ela permite que você, às vezes, faça uma digressão e acabe não voltando ali para o assunto inicial. Mas são textos curtos, então é mais fácil você fazer isso num texto curto. Agora, se você fazer isso num romance, por exemplo, ou num artigo longo, científico, ou num texto filosófico longo, etc., fica muito mais estranho, digamos assim. Certo? Não é uma coisa proibida. Mas, mesmo quando a gente faz, a gente tem que ter pelo menos a consciência. Coisa que o Montaigne provavelmente tinha. Então, importante não perder-se na multiplicidade motívica. Se a gente tiver os motivos bem claros, a gente pode, inclusive, ir acrescentando motivos ali dentro, assuntos, personagens, etc., né? Sem que a gente se perca naquilo tudo. Né? Então, isso é muito importante. Então, vamos caminhando para o fim aqui. Desenvolvimento, que é basicamente a variação e expansão. Eu colocaria até aqui o início, né? Imitação, variação e expansão. Certo? São as três variáveis aqui que eu já estava falando lá no início. Então, variação é uma forma de expansão, mas nem toda expansão é uma variação. Isso eu já falei isso lá no início. Mas aqui está de uma forma mais sintética. Então, não vou repetir o que eu já havia falado. Segundo ponto, variação. O motivo é variado, mas seu cerne é conservado. Isso também eu falei um pouquinho. Que é o quê? Se você não consegue perceber que aquilo ali é uma variação de determinado motivo, não tem por que você falar que é uma variação. Né? Você poderia falar que é só ou uma imitação ou uma expansão e daí em diante, que é o que eu já tinha falado.
certo? Então o próprio fato mesmo de você saber que é uma variação, você já implica na existência do motivo. Ok? Então vamos seguir aqui. Expansão. O motivo pode ser expandido até tornar-se irreconhecível. Isso também eu já falei. Que é então o fato de você poder de fato ir combinando tantos motivos, às vezes de um modo mais caótico, ou ir variando o motivo tanto que ele vai acabar em outra coisa, certo? Então pensa em um assunto que ele vai fazendo tanta digressão que ele vai se transformando e depois acaba em outra coisa. Seria um pouco disso. Então o motivo principal ele foi expandido a tal ponto que ele não é mais reconhecível, certo? Isso ocorre, não é uma coisa tão óbvia, digamos assim, mas ocorre. Inclusive, isso ocorre em muitos pontos cegos das narrativas, se a gente pegar bem. Né? Seja uma narrativa teatral, operística, enfim, até mesmo poética, né? No sentido épico. Ou seja, os pontos cegos, muitas vezes, eles estão ali nos pontos onde, às vezes, os motivos foram desenvolvidos, né? Ou seja, um assunto, uma narrativa, um personagem mesmo foi desenvolvido, né? Até determinado ponto que a gente sentiu que ele foi expandido, só que não se deu o laço final naquela expansão. E depois aí o autor pula para outro tema. Isso ocorre muito em filme também. Aquele filme que a gente não entendeu nada no fim. É uma coisa que acontece muito hoje em dia, né? Principalmente em filme aí de suspense, terror e tal, que eles não fecham a narrativa. Então é um bom exemplo para isso. Ou seja, a gente sabe que teve os motivos principais, tiveram os motivos principais ali na narrativa. Ou seja, você teve ali, por exemplo, os personagens, né, como motivos principais, o monstro lá do filme de terror como um outro motivo e o conflito entre eles foi o desenvolvimento, certo? Só que aí, isso aí foi expandido a tal ponto que depois se gerou um final que essa expansão não foi fechada, ou seja, resumindo, o final da expansão, né, ele não lembra em nada o motivo inicial ou o desenvolvimento desse motivo, né? E já se pulou para uma outra coisa. Então, quando isso ocorre, ou seja, esse salto, né, não dramático, por assim dizer, porque o drama ele é necessariamente algo que vai se construindo linearmente. Então, quando a gente tem um salto não linear, ou um salto, por assim dizer mesmo, né, um salto puramente, a gente tem justamente uma expansão que não foi fechada. Ela não se deu o enlace final nela para que a gente pudesse fazer a ponte entre a expansão do final e o início. Porque é nisso que a gente cria o sentido da narrativa, quando a gente consegue unir final e início. Certo? Mas o que acontece em muitos desses filmes é que justamente ali os diretores ou os escritores roteiristas, eles vão desenvolvendo o motivo a tal ponto que eles não conseguem mais fechar a coisa. Então vão ficar muitos pontos cegos, certo? Então o próprio motivo inicial, que a gente pode pensar como o cerne ali da narrativa, ele vem a tornar-se irreconhecível. E aí a pessoa não entende nada, ok? Então isso também nos ajuda a pensar isso, em fazer uma análise motívica, por assim dizer, dos filmes mesmo, né? E dos dramas em geral, no sentido do teatro, né? Das novelas, por aí vai, ok? Por fim aqui, o desenvolvimento simultâneo de motivos e a ligação de seus resultados forma a narrativa ou sentido total. Então isso eu já falei um pouquinho também, que é o fato de que as narrativas são formadas o quê? Pela totalidade dos conflitos dos motivos simultâneos. Então você praticamente nunca vai ter apenas um motivo que é desenvolvido e pronto. Não. A não ser que for uma poesia lírica, talvez, né? Você tem ali um só eu lírico e então esse eu lírico desenvolve um assunto simples, por exemplo, né? A gente tem ali um ou dois motivos que são desenvolvidos no texto poético. Né? Mas em qualquer texto mais amplo vão ser uma simultaneidade ampla de motivos, né?
e o resultado deles, certo? A ligação entre eles, etc., vai formar a narrativa ou sentido total. Assim como quando a gente não percebe nenhum sentido ou fica sem sentido, como eu estava dizendo antes, significa que essa ligação não foi clara. Assim como o fechamento da expansão não foi claro, certo? Então, esclarecendo aí as questões conceituais, achei legal que a gente fizesse no final pusesse alguns pequenos exemplos, certo? Para que a gente pudesse aplicar um pouquinho. Então, motivo, expansão e exemplificação nos diferentes gêneros. Então aqui eu tirei um exemplo de comédia, um de tragédia, um de épico, e esse aqui aplicação em textos não literários. Não vou aprofundar nisso porque eu já disse ali desde o início, né? Falei do Aristóteles, falei do Montaigne mesmo e tal. Então são textos que não são literários, por assim dizer, né? São filosóficos. Dei o exemplo dos textos científicos também. Então vamos ficar apenas nesses três aqui. Então, por exemplo, se a gente pega ali o Dom Juan do Molière, ok? A gente pode pensar o personagem principal como cerne mesmo. Então, obviamente, o Dom Juan é uma espécie de motivo fundamental, né? O outro motivo, em termos de assunto, que o próprio personagem vai desenvolver em si mesmo, é a questão do amor, ou melhor dizendo, né? Não o amor porque ele não ama de modo romântico, mas a questão de uma vida hedonista, por assim dizer, certo? Por quê? Porque o Dom Juan era um personagem cínico, libertino, certo? E daí em diante. Então, a gente tem um motivo Dom Juan, digamos assim, desenvolvendo esse outro motivo, que é o cerne nativo, ou seja, ele procurando por mulheres, etc, etc. Certo? Então, isso aí é desenvolvido. E a gente tem ali os motivos secundários como personagens, como o criado dele, né, que é o que traz a comédia, principalmente para dentro do Dom Juan. Né, os personagens diretos que são as mulheres, depois a estátua do fim, o pai dele também, né? E então a junção desses motivos vai fazer os efeitos da interação de tudo isso vão criando desenvolvimento, certo? Então tem cenas inteiras que é o Dom Juan interagindo com o criado dele. Então a gente tem o conflito de dois personagens gerando o desenvolvimento. Então a gente tem motivo, claramente, né? Motivos e expansões. Ok? E a gente pode pensar também onde que a gente encaixa a imitação aqui, tá? A gente encaixa a imitação, por exemplo, dentro da própria narrativa. Então toda vez que o próprio Dom Juan volta a aparecer, o que o escritor está fazendo? Ele está imitando o próprio personagem, né? Então você põe um personagem ali, depois quando ele volta a aparecer é uma espécie de rememoração, mas tem um quê de imitação também. Mesmo que o personagem já venha um pouco variado, digamos assim, não deixa de ter um caráter imitativo. Então, quando a gente pega um texto literário, a gente vai ver que para ter o sentido, existe uma imitação da imitação. Bem, acho que ficou claro, né? A questão do Dom Juan. Claro que a gente pode ter outros motivos ali dentro, por exemplo, o cenário, tá, etc. Mas, no geral, a gente resume a obra a partir de seus motivos fundamentais. Então, só da gente falar alguns deles, a peça já fica mais clara na nossa mente, certo? A hierarquia entre os personagens. Então, o Dom Juan, obviamente, é o próprio, na hierarquia mais alta dos motivos, ele está ali. Depois vem o criado dele e daí em diante. Então, uma tragédia. Selecionei o Anel dos Nibelungos do Richard Wagner. O Anel dos Nibelungos é uma história mais antiga que o próprio Wagner, obviamente, né? Uma história que vem das sagas nórdicas, etc. Que tem sua ponte lá no início da poesia nórdica, que a gente conhece hoje, que é a Edda, né? Vem da Edda, seja ela poética ou em prosa, certo? Mas enfim, não vou adentrar aqui na Edda. Posso tirar um outro vídeo só para falar da literatura nórdica, que é bem interessante. Pois bem, então,
como cerne aqui do anel dos Nibelungos, o que a gente tem propriamente? O cerne dele motívico em termos de assuntos. A gente tem o anel no fundo do Reno, que é o rio, certo? Do rio Reno. E esse anel é roubado por um Nibelungo, que renega o amor. Então, quando ele renega o amor e rouba o anel, ele consegue escapar ali das ninfas, por assim dizer, que guardam o anel. E ele foge com esse anel. E ganha um poder em função desse anel. Né? E todo o restante da narrativa vai ser o desenvolvimento disso. Ou seja, todo mundo correndo atrás desse anel, que significa, digamos, que o poder, por assim dizer. Então, a narrativa cujo cerne é o quê? O amor, o poder e o conflito, digamos assim, certo? Entre isso, amor, poder, ok? Então, basicamente, isso é o motivo em termos de assunto central. Aí depois, paralelo a isso, a gente tem o que a gente pode considerar também motivos principais, que são os personagens que delimitam isso de um modo mais claro. Por exemplo, o próprio Nibelungo, inicial, que rouba, assim como outros, né, como o Mime, certo? O Siegfried, que inclusive ganha o nome da terceira ópera do Ciclo do Anel, ou terceiro drama musical do Ciclo do Anel. O deus principal, que é o Wotan, certo? E daí em diante. Então a gente pode pegar ali personagens que são muito recorrentes como motivos principais ao longo da narrativa. Personagens que aparecem menos, por exemplo, como o Fafner, né, que são gigantes, eles aparecem eventualmente e depois não voltam a aparecer mais. Né? Mas esse exemplo também eu estou dando por quê? Porque o Wagner ele casa motivo musical com motivo textual, por assim dizer, de um modo único. Certo? É o primeiro a pensar nisso de um modo muito mais profundo. Inclusive, parte da minha dissertação de mestrado foi sobre Wagner, justamente mostrando ali, em determinadas partes do texto, essa questão de como ele usava os motivos musicais com os assuntos poéticos e de como fazia esse entrelaçamento de um modo único. É bem interessante. Mas, né, saindo da música, que não é nosso assunto propriamente, né, poderia também fazer mais vídeos apenas sobre essa relação entre motivo textual e motivo musical. Então, por aí dá para a gente ver, mais ou menos, né, o que acontece no anel. Então, a gente tem o assunto principal, digamos assim, que eu estava falando do amor, do poder. Em volta disso, a gente tem os personagens também, como a gente pode pensar como motivos principais. Depois, os motivos não principais, ou motivos secundários, etc. Né? E o conflito desses personagens vai fazendo o desenvolvimento da narrativa, né? Sem perder de vista aquele assunto principal ali, que é o roubo do anel. E os personagens tentando recuperar aquilo ali, ou outros roubarem o anel, etc. Mas, de algum modo, isso perpassa toda a narrativa. Então, esse motivo principal, do início ao fim, ele vai ultrapassar, vai perpassar os 4 dramas musicais, ou as 4 óperas. Cada uma de 4 horas de duração. Então imagine, você precisa de fato de um assunto principal ali para aquilo ali não se esvaecer, né? Porque era possível ele fazer tanta digressão ali que ia se perder completamente. Então se você precisa de um fio condutor, e esse fio condutor é esse próprio assunto principal que aqui a gente está abstraindo e chamando de motivo fundamental, certo? E por fim, um épico, a Divina Comédia, do Dante. Então a gente pode pensar ali os cenários, né, são muito importantes no Dante, então a gente pode pensar como motivos também principais, que é o inferno, o purgatório e o paraíso, certo? O personagem principal, que é o próprio Dante, ele obviamente pode ser considerado como um motivo condutor também, né, para falar uma linguagem wagneriana, um motivo condutor da narrativa, né, a busca dele, um outro motivo, e os personagens, digamos assim, secundários seriam o Virgílio, que o leva através do inferno e purgatório, a Beatriz, que é a mulher, né?
do fim e tal. E, enfim, então a gente vai ter ali claramente personagens secundários, motivos secundários, motivos principais. E eles vão movimentar toda a narrativa, certo? Enfim, então pessoal, poderia aprofundar muito mais, obviamente, nesse assunto. Tá? Quem tiver dúvida nisso, ou quiser saber mais, eu posso mandar alguns textos meus sobre o assunto. Tem algumas coisas já escritas, outras ainda não escritas, no sentido de editadas, né, e publicadas, mas já tem escrito bastante sobre isso. Tem que, inclusive, editar isso, publicar e tal, futuramente. Né, quero aprofundar nesse sentido, de modo a divulgar mais essas ideias minhas em relação à questão dos motivos, de pensar tudo isso enquanto motivo, de modo abstrato e tal. Mas enfim, não sei se complexifiquei mais as coisas ou se consegui ajudar vocês no que diz respeito à escrita em si, né? Mas eu acho que isso aqui de algum modo pode, mesmo que por um lado tenha complexificado talvez as coisas, talvez possa gerar intuições em vocês acerca desses assuntos aqui e pelo menos uma visão mais sintética e abstrata sobre o desenvolvimento dos assuntos, de um texto, né, dos personagens e tal. Então espero que tenha ajudado e até os próximos vídeos. Então até mais, pessoal. Abraço.